Olá, meu amigo! Olá, minha amiga! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo. Meus jovens, nós vamos trabalhar hoje o assunto terceiro setor do Estado, as denominadas paraestatais, as entidades não governamentais. Olha o nome! Elas não integram a estrutura da administração pública, portanto, não prestam serviços públicos. Coloque na sua cabeça. O terceiro setor do Estado recebe essa denominação, essa classificação, porque são entidades que não integram a estrutura da administração pública, ou seja, a estrutura da organização administrativa. Jovens, antes de mais nada, eu quero destacar para vocês, e se vocês já observaram na nossa apostila, né? Se vocês já observaram, viram que eu coloquei lá, organização administrativa, primeiro setor do Estado. Serviços públicos, segundo setor do Estado. E propriamente a figura do terceiro setor do Estado, que são as paraestatais. Mas qual é a diferença entre o primeiro setor, as entidades que integram a estrutura da organização administrativa, o segundo setor, as concessionárias e as permissionárias, e o terceiro setor, as entidades paraestatais? Qual é a diferença? Vejam, os entes federativos são titulares do serviço público, entregam esse serviço à coletividade. Geralmente esses serviços são gratuitos, mas não necessariamente, tá? Portanto, vejam que o serviço público, primariamente e originariamente, é entregue à coletividade pelo primeiro setor do Estado, ou seja, pela organização administrativa. Não obstante, o texto constitucional, lá no artigo 175, nós já vimos isso, previu a possibilidade da transferência da execução do serviço para particulares. Trata-se da descentralização por delegação. O poder público, as pessoas jurídicas de direito público, delegarão a execução do serviço para concessionárias e permissionárias. Lembrando que o vínculo existente entre estas entidades, concessionárias e permissionárias, e o poder concedente, o vínculo é contrato administrativo antecedido de licitação. E um destaque: as concessionárias e permissionárias têm fins lucrativos. Elas buscam o lucro, e esse lucro é representado pela tarifa, também chamado de preço público. Show de bola? Muito bem. Primeiro setor do Estado, segundo setor do Estado. Particulares que exploram o serviço público mediante finalidade lucrativa, que é a tarifa. De forma diversa, as entidades do terceiro setor, as paraestatais, as entidades não governamentais, por não integrarem a estrutura da administração pública, não prestam serviços públicos. Repito, por não integrarem a estrutura da administração pública, não prestam serviços públicos. São serviços, eu diria, são atividades privadas. Explicando para vocês. Na origem, essas entidades paraestatais recebem a forma de uma associação ou de uma fundação. E eu vou explicar essa lógica para vocês. A sociedade se organiza e cria fundações ou associações. Fundações ou associações que vão, mediante doações, mediante financiamento da própria sociedade, que vão prestar atividades importantes, relevantes para a coletividade. São serviços privados, atividades privadas de relevância para a sociedade. Então a lógica é a seguinte: a sociedade se organiza, cria associações ou fundações na origem, e essas entidades sem fins lucrativos, entidades filantrópicas, vão ser financiadas, vão receber dinheiro de doações da própria sociedade, empresários, sociedade civil, e essas entidades vão devolver essas doações, esses valores que são financiados, que servem para financiar essas entidades, elas devolverão através de atividades privadas. Vou explicar de novo, ficou meio truncado. A sociedade
financia as entidades paraestatais. Por enquanto, eu não estou falando de nenhum tipo de participação do Estado. Na origem, o Estado não tem nada a ver com essa entidade paraestatal, com essa entidade não governamental, com essa entidade filantrópica, que é criada pela sociedade, que é financiada pela sociedade e devolve esse financiamento por meio de atividades privadas, como, por exemplo, saúde, como, por exemplo, educação, assistência social, dentre outras atividades que são exploradas, atividades privadas, serviços privados que são explorados por essas entidades paraestatais. Mas, em dado momento, o poder público visualiza uma parceria, visualiza uma colaboração, visualiza a possibilidade de uma cooperação. Portanto, o poder público vê a possibilidade de incentivar, vê a possibilidade de fomentar, incentivo, fomento, vê a possibilidade de incentivar, fomentar essas entidades não governamentais, essas entidades filantrópicas. O requisito número 1 para o incentivo público, para receber o fomento, dinheiro público, cessão de bens públicos, cessão de servidores públicos, o primeiro requisito, que essa entidade seja filantrópica, ou seja, que não tenha finalidade lucrativa. Já vimos aí a primeira diferença entre as entidades do terceiro setor e as concessionárias e as permissionárias, porque estas aqui têm finalidade lucrativa, enquanto aquelas não, são filantrópicas. Muito bem, são altruístas, vivem de doações e devolvem tais doações para a sociedade. Mas, como dito, o poder público visualiza uma parceria, uma colaboração, uma cooperação, um fomento, um incentivo. A possibilidade de incentivar essas entidades, a possibilidade de fomentar essas entidades. Aí vejam, o que faz o poder público? Rotula, qualifica essas entidades, atribui qualificações. Amiguinhos, o poder público só pode fomentar, o poder público só pode proceder com um incentivo se qualificar essa entidade, que na origem é uma associação ou uma fundação, mas que recebe posteriormente, dada a atividade privada de relevância para a coletividade, passa a receber um incentivo. Mas esse incentivo depende de qualificações. Existem 3 qualificações possíveis de serem atribuídas para estas entidades paraestatais, para as entidades não governamentais. A primeira qualificação, a denominada organização social. A denominada organização social, a chamada OS, é uma pessoa jurídica de direito privado. É na origem uma associação ou uma fundação que prestam serviços, que prestam atividades relevantes para a coletividade. E aí o poder público qualifica, organização social, OS. E daí, após esta qualificação, o poder público fica autorizado a firmar um contrato de gestão. Repito, um contrato de gestão. Mas vejam, apesar do vocábulo contrato de gestão, o vínculo não tem natureza de contrato administrativo, e sim de convênio. E é exatamente por isso que não há necessidade de licitação nesta hipótese, porque se fosse um contrato administrativo, a regra é promover a licitação, ampla disputa, isonomia. Mas o poder público, quando fomenta, incentiva, se vincula mediante convênio, tá? Um mero ajuste pela via do convênio. Apesar do nome contrato de gestão, mas essa natureza aqui é de convênio. Muito bem. Jovens, dito isso a vocês, eu quero destacar que, uma vez qualificado como OS, como uma organização social, a entidade paraestatal subscreve contrato de gestão com a administração pública e fica o poder público autorizado a fomentar, mediante a transferência de recursos públicos, a cessão de bens públicos
e até a seção de servidores públicos. Meus amigos, dinheiro público, bens públicos e até servidores públicos. Portanto, uma entidade que não integra a estrutura da administração pública, uma entidade paraestatal, vai receber, se qualificada como organização social, vai receber dinheiro público, vai receber, obviamente, mediante cessão, servidores e bens públicos. Sossegado, na medida. Qual é o vínculo? Contrato de gestão. Nunca esqueça. Nunca esqueça. Outra qualificação, também atribuída a estas entidades paraestatais, a denominada Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. Repito, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. A OCIP. A OCIP, veja, a qualificação enquanto OCIP é atribuída também a entidades filantrópicas, entidades que não têm finalidade lucrativa. Tal qualificação é feita pelo poder público. É feita pelo poder público. E muito cuidado quando a União Federal atribui como OCIP uma entidade paraestatal, essa entidade passa a ser fiscalizada pelo Ministério da Justiça. Repito, quando a União Federal atribui a qualificação de OCIP a uma entidade não governamental, a uma associação ou uma fundação, essa entidade fica autorizada a receber dinheiro público e até a cessão de servidores públicos. Eu diria dinheiro público, presta atenção, e a cessão, diria eu, e a cessão de bens públicos, não servidores, perdão, cessão de bens públicos. Na OCIP, há a possibilidade de transferência de recursos públicos e cessão de bens públicos. Servidor não, servidor só é uma organização social. Então, a qualificação como OCIP autoriza a transferência de recursos públicos e a cessão de bens públicos. Mas cuidado. O termo, eu diria, o vínculo, a natureza do vínculo existente entre o poder público e uma OCIP, o vínculo é o termo de parceria, que também tem natureza de convênio. Termo de parceria, OCIP, o vínculo entre o poder público e a OCIP, termo de parceria. Além do termo de parceria, vai constar o recurso que será transferido, a cessão de bens, se eventualmente ocorrer, e vai estabelecer o objeto da parceria a ser executada pela entidade não governamental. E nessa hipótese de OCIP, quando o termo de parceria for constituído pela União Federal com um OCIP, com entidade não governamental, o Ministério da Justiça passa a ser legitimado a fiscalizar esse termo de parceria. Show de bola? E óbvio, eu vou falar no final, eu vou falar acerca da terceira qualificação, terceiro rótulo, mas qualquer entidade, já para adiantar, qualquer entidade, seja pessoa física ou jurídica, de direito público ou de direito privado, como, por exemplo, as entidades paraestatais, pessoa jurídica de direito privado, não integram a estrutura da administração pública. Mas se receberem dinheiro público, se receberem mediante cessão bens públicos ou servidores, terão o dever de prestar contas ao Tribunal de Contas da União, se o dinheiro for federal, dos estados, se o dinheiro for estadual ou municipal. Um destaque para os Tribunais de Contas dos municípios do Rio de Janeiro e de São Paulo, porque estes foram criados antes de 88 e recepcionados pelo texto constitucional vigente. Depois de 88, o artigo 31 da Constituição Federal vedou a criação de novos tribunais de contas no âmbito municipal. Mas eu dizia a vocês que a OCIP, quando recebe dinheiro público, cessão de servidores ou cessão de bens, presta contas duplamente para o Ministério da Justiça, se o dinheiro for federal, se o termo de parceria for firmado com a União Federal, e também ao Tribunal de Contas. A organização social também presta contas ao Tribunal de Contas. Sim, também presta contas ao Tribunal de Contas.
Tá? Por fim, eu quero destacar a figura da organização da sociedade civil. Repito, organização da sociedade civil. Mas André, peraí, você não já falou sobre ela? Não. Eu falei sobre a organização da sociedade civil de interesse público, a OCIP. Mas a lei das OCIPs, e daqui a pouco eu vou falar para você marcar aí no seu Vademecum, vou falar para você destacar no seu estudo, né? Vou falar quais são as leis, as respectivas leis das OS, das OCIPs e das OSCs. Daqui a pouco eu falo no próximo bloco, né? Então percebam, na lei das OCIPs, fora proibido o fomento, o incentivo de algumas entidades, como por exemplo, sindicatos, como por exemplo, templos religiosos, como por exemplo, partidos políticos. O legislador ordinário à época pensou assim: nós não podemos incentivar, fomentar essas atividades. O credo, o culto, a crença, enfim, partido político, né? A ideologia partidária, né? Não podemos incentivar uma sigla partidária, um partido político, por conta, enfim, o Estado não se propõe a isso. Também não podemos incentivar sindicatos. A lei das OCIPs vedou, a título de exemplo, o fomento e incentivo dessas pessoas jurídicas. Não obstante, a lei das OCIPs, o legislador ordinário esqueceu que essas entidades têm atividades, muitas vezes, viu? Na maioria das vezes, essas entidades, exemplo, templo religioso, tem atividade principal e uma atividade secundária. Templo religioso, qual a atividade principal? Credo, culto, crença. E quais são as atividades secundárias? Escolas dominicais, escolas de ensino integral, escolas profissionalizantes, assistência jurídica, assistência médica, assistência psicológica. E aí, quando a lei das OCIPs vedou o templo religioso a receber esse tipo de colaboração, eu diria esse tipo de fomento, para não confundir, porque é uma parceria, né? Lá na OCIP é uma parceria. Quando a lei da OCIP vedou o templo religioso, vedou o fomento e incentivo de qualquer atividade exercida por esse templo religioso, inclusive as secundárias. E aí vem a lei das OCIPs, eu diria, vem a lei das OSCs, Organização da Sociedade Civil, e autoriza o fomento da atividade secundária. E qual é o instrumento jurídico, André, que autoriza? Primeiro qualifica como OSC, Organização da Sociedade Civil, e posteriormente subscreve um termo de cooperação ou colaboração, também chamado de termo de fomento. Então, para que você visualize comigo, a organização social, o instrumento jurídico que materializa o incentivo é o contrato de gestão. Na organização da sociedade civil de interesse público, na OCIP, o termo de parceria. E na OSC, o termo de cooperação, colaboração ou fomento. Show de bola? Vamos dar um intervalo rápido. No próximo bloco nós trabalharemos as leis específicas de cada uma dessas entidades e daí nós vamos falar acerca dos serviços sociais autônomos e das entidades de apoio.